A sua Bíblia no livro de Miqueias. Eu estou muito feliz, aleluia, por estarmos aqui nesta quarta reunião, aleluia, que está se fazendo em meio a este segundo congresso profético de edificação espiritual. O nosso tema, louvado seja Deus, do nosso congresso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, aleluia. O tema do nosso congresso está embasado em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, que diz assim: vem, ó Espírito, e assopra sobre estes para que vivam. Mas nós vamos nos ater aqui em Miqueias, capítulo 3. Quem abriu, diga amém. Então eu vou ler alguns versículos. Diz assim: e disse eu, ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Versículo 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Podeis sentar em nome de Jesus. Vamos prestar bastante atenção às pessoas evitando de transitar dentro da igreja. Eu estava orando a Deus em espírito, pedindo a Deus que Deus confirmasse essa palavra que Ele colocou no meu coração. Essa palavra é uma palavra que está contextualizada à nossa época e até mesmo ao que a nossa igreja viveu. Louvado seja Deus. A nossa igreja passou por uma dificuldade muito grande há 4 meses atrás, contando com abril. Amém? Uma grande dificuldade mesmo, uma grande crise. Eu até louvo ao Senhor pela vida desses homens de Deus que estão aqui nesta plenária, como o nosso irmão Alexandre, o pastor Robson. Louvado seja Deus. Cheguei a comentar alguma coisa com eles, mas o Senhor nos deu vitória. E eu estava orando a Deus, louvado seja Deus, para que o Senhor trouxesse ao meu coração uma palavra. E Deus trouxe ao meu coração essa palavra. O livro de Miqueias, louvado seja Deus, é um livro muito rico, porque todos nós sabemos que a Bíblia, ela é dividida em muitas partes. O Velho Testamento tem as suas divisões. Tem ali aquela parte do Pentateuco, que são os primeiros livros. Depois tem aquela composição dos livros históricos. Depois tem aquela outra parte, que são considerados livros poéticos. E lá para o final, existe aquela divisão, que são os profetas maiores e os profetas menores. E Miqueias, ele compõe aquele grupo dos profetas menores, que são 12. E o interessante é que o livro de Miqueias, ele é um livro que compõe 7 capítulos, mas ele faz uma síntese. Se você estudar profundamente o livro de Miqueias, você vai ver que o livro do profeta Miqueias faz uma síntese de todos os outros profetas, os profetas considerados menores. E o interessante é que nós vemos o livro de Miqueias não só contextualizado com os profetas menores, mas contextualizado com profetas como Isaías, que são considerados profetas maiores do seu livro, como o livro de Jeremias, enfim. O livro de Miqueias é um livro assim rico. E o capítulo 3, ele fala de um juízo. Bendito seja o Senhor. Deus inspira Miqueias, e dentro desses 7 capítulos, em principal, o capítulo 3, Miqueias, ele dá um enfoque acerca dos líderes que estavam levando a obra desleixadamente. Miqueias, no capítulo 3, ele dá enfoque aos líderes que perderam o alvo, que era Cristo, que era o juízo, que era a verdade, que era a santidade. E eles estavam se voltando para exercer o ministério de forma promíscua, porque eles estavam se prostituindo. O sacerdote, ele queria ser pago para ensinar. O profeta, ele queria ser recompensado se ele entregasse alguma visão. Então nós vemos que esse texto de Miqueias, ele tem muito a ver com a nossa época. Fala de um povo
que vive uma apostasia, uma frieza espiritual, e esquece de ter uma vida devota diante da presença do Senhor e começa a usar o ministério, começa a usar o reino de forma ilícita para tirar proveito. Tem a ver com a nossa época ou não? Quem concorda, diga glória a Deus. E o interessante é que eu estava fazendo uma análise sobre a questão da nova era, e o interessante é que Satanás, ele usa 3 armas para agir com relação à nova era dentro da igreja. Ele usa a frieza, que é as pessoas perderem a visão que é Cristo, e passa a barganhar contra o Senhor. É o famoso pragmatismo. Eu só vou me lançar, eu só vou me dedicar em coisas que eu sei que vão trazer para mim retorno. Do contrário, eu deixo para outros. Então isso é característica de uma igreja fria. Perde a visão do alvo e só passa a fazer as coisas por interesse. Uma outra característica é a inquietação. As pessoas estão dentro da igreja mais preocupadas em serem honradas, mais preocupadas em que os seus problemas em específico sejam resolvidos, do que de verdade terem uma vida de santidade na presença do Senhor. E uma outra coisa, aleluia, é a questão da apostasia. O que é apostasia? É o abandono na fé. É aquele tipo de crente que quando ele estava vivendo o primeiro amor, ele era extremamente espontâneo, ele era extremamente fiel ao Senhor. Mas hoje ele saiu dessa visão e ele está vivendo uma vida de qualquer maneira. Quando Satanás, ele começa a entrar dentro da igreja e ele começa a caracterizar a sua entrada, trazendo frieza, trazendo apostasia, trazendo inquietação, nós, como exército do Deus vivo, precisamos aguçar os nossos ouvidos, ampliar a nossa visão para diagnosticarmos isto e guerrearmos em nome de Jesus Cristo, para que o mal seja repreendido. Muitas das vezes nós, como igreja, somos treinados para ficar somente na defesa. Mas é chegado o tempo de passarmos para o ataque. E este congresso profético, ele é um protesto. Há cerca de aproximadamente 2 anos e meio atrás, o Senhor me deu uma revelação. E eu vivi algo semelhante esses meses. Deus falava para mim que existia um grande principado nesta localidade. E esse principado se levantaria para minar as igrejas da nossa localidade, deste bairro, tentando frustrar o progresso da igreja em todas as áreas. E o interessante é que Deus me deu essa visão, eu contei, e Deus falava para mim que era necessário que a nossa igreja entrasse em oração, para que esse principado fosse destronado. Eu contei para a igreja esta revelação, e o interessante é que depois que isto veio a acontecer, essa revelação de Deus, os meus olhos se abriram, e Deus começou a chamar a minha atenção para algumas igrejas, e é isso que acontece. Você já viu, tem muitas pessoas que são aqui da nossa localidade, as coisas são assim, quando elas começam a dar certo, quando elas começam a acontecer, Satanás levanta motins, Satanás levanta divisões, Satanás levanta intrigas, Satanás levanta divergências no seio da igreja para atrapalhar o fluxo do Espírito Santo de Deus. E nós, como igreja do Senhor, não podemos ficar na retaguarda pensando, não, pastor, isso é relativo. A igreja cresce as responsabilidades, mas eu não estou falando de coisas que são relativas, eu estou falando de um levante demoníaco. E nós, como igreja, precisamos nos encher do Espírito, porque Deus escolheu cada um de nós para uma obra em especial. E nós precisamos ter consciência desta verdade e protestarmos contra as astutas investidas de Satanás. Você vai ficar de braços cruzados? Jamais. O tema da nossa mensagem é infidelidade. Infidelidade, uma arma de Satanás. Diga bem forte, infidelidade, uma arma de Satanás. Eu dividi este capítulo 3, que é composto de 12 versículos, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte está embasada no versículo 1, que diz assim: E disse eu, ouve,
peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A primeira coisa que Miqueias faz quando ele chega, eu já falei que esse capítulo é um protesto que o profeta Miqueias faz, inspirado pelo Senhor, contra os líderes civis, que eram as autoridades políticas daquela época. É um protesto contra os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, e os profetas, que tinham compromisso de falar a verdade. Então o profeta Miqueias, ele chega perguntando para eles: olha, não é a vós que pertence saber o juízo? Por que Miqueias faz essa pergunta? Porque toda esta classe de autoridade, que eram os líderes civis, que eram os sacerdotes, que eram os profetas, eles, ao invés de encaminharem o povo a estarem na santidade, a viverem segundo a justiça de Deus, eles estavam desencaminhando as pessoas. Então nós vemos no versículo 1, uma arma que Satanás usa, uma característica da infidelidade. Satanás, ele inverte valores. Então, a primeira divisão desta mensagem, nós queremos falar sobre inversão de valores. Mas por que, pastor? Olha o que diz aqui o versículo 11. Diz assim: os seus chefes, versículo 9 diz assim: ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Ou seja, as autoridades daquela época, ao invés de levar o povo a ser abnegado, a ser voltado para o Senhor, a ter uma vida de extremo compromisso com Deus, sabe o que os líderes estavam incitando no povo? A questão da barganhagem, porque o sacerdote, ele queria ser pago pelo que ele estava fazendo. O profeta, ele queria ser recompensado pelo que ele estava fazendo. Então nós vemos no versículo 1, uma inversão de valores. E se você analisar, é isso que Satanás cria. Muitas das vezes entram pelas portas das nossas igrejas pessoas caídas, pessoas completamente cacos entre os cacos, pessoas que precisam realmente de um tratamento, pessoas que muitas das vezes vêm maltratadas do mundo, esperando serem consoladas e confortadas e serem colocadas de pé para que Deus obre em suas vidas. Aí vai lá, aquele cidadão é tratado, aquele cidadão é moldado, entre parênteses, louvado seja Deus, e daqui a pouco ele começa a ser honrado dentro da igreja, começa-se a atribuir a ele cargos, começa a atribuir a eles responsabilidades. E sabe o que muitas das vezes acontece? Satanás vai lá, se levanta contra aquele cidadão e bota na cabeça dele: olha, meu amado, você tem um ministério sim, você tem um chamado sim, mas a igreja, ela não está dando o valor devido para o seu ministério. Aí começa o confronto. Aquele liderado que outrora era uma ovelha abnegada e dedicada, ele começa a confrontar-se com a liderança da igreja, porque ele acha que a honra que a igreja está dando para ele é mínima, segundo a grandeza do seu ministério. Existem muitas pessoas que pensam, louvado seja Deus, que existem grandes homens, que existem grandes pregadores. Não existem grandes homens e não existem grandes pregadores. Existem grandes mensagens e pequenos pregadores. Porque quando você desassocia a questão de grande pregador, de grande obreiro, de grande profeta, dá a entender, aleluia, que tudo aquilo que ele recebeu, que toda aquela honra que veio até ele, veio porque ele mereceu, ou porque ele tem, aleluia, capacitação para tal. Mas a Bíblia diz que a capacitação, ela não vem por meio de dons naturais. A capacitação vem pela manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Então, se temos que nos exaltar por sabermos alguma coisa, temos que nos exaltar sim, por ter conhecido o Senhor e por saber que Ele é o Rei de nossas vidas. Então Satanás,
ele incita na igreja infidelidade. E a primeira coisa que ele faz, inversão de valores. O porteiro precocemente quer ser pastor. O diácono precocemente ele quer ser apóstolo. O líder do ministério de louvor, só porque Deus trouxe uma honra sobre a vida dele, ele já quer assumir a posição do pastor da igreja. Ele quer ter mais espaço na igreja do que o próprio pastor. Irmão, Satanás, ele incita na igreja infidelidade para que os valores sejam invertidos. Mas segundo a multiforme sabedoria e graça de Deus, Deus deu um governo à igreja. Deus deu um princípio à igreja. E a igreja, ela tem normas. A igreja tem regra. A igreja tem estatutos. E nós, como igreja, precisamos nos portar de forma que a infidelidade não ocupe espaço em nosso coração. E nem a inversão de valores. Mas que entendamos qual é o nosso lugar. A Bíblia fala de uma parábola de um homem que ele, chegando numa festa, ele procurou os melhores lugares para assentar-se, um lugar de honra. E esta parábola conta que ele foi orientado para não procurar uma cadeira de grande honra e de grande livro, mas ele deixasse que o Senhor da festa, que o dono da festa, o conduzisse segundo a sua patente a um lugar de honra. Você espera uma exaltação de Deus. Eu também espero uma exaltação de Deus. Você espera que uma grande porta se abra em sua vida. E eu quero falar para você que Deus vai abrir esta porta. Deus vai te exaltar. Deus vai trabalhar na tua vida. Mas você precisa entender que para tudo há um tempo. E o tempo de Deus para a tua vida talvez seja o estar semeando, talvez seja o estar arando a terra. E vai chegar o tempo em que você colherá os frutos, mas não inverta os valores. Posicione-se em Deus e ao seu tempo Deus te colocará nos primeiros assentos. Aleluia! Existe um texto, um livro de Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 12 em diante. A Bíblia diz assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E existe um texto que retrata um questionamento. Porventura, se o Filho do Homem vier à terra, achará fé entre os homens? Achará fé na terra? O que esses textos retratam e mostram para nós? Será que se o Senhor chegar hoje, vir hoje e se apresentar diante de nós, será que Ele verdadeiramente vai dizer para nós, servo bom e fiel, tu permaneceste na posição que eu te chamei, tu estás sendo honrado segundo aquilo que eu particularmente estou atribuindo sobre a tua vida? Ou será que Deus vai chegar a teu encontro e vai dizer, opa, sai dessa cadeira, quem te deu ordem para sentar nela? Sai deste patamar. Aleluia, porque não foi eu que te coloquei. Nós precisamos sim aguardar a hora, aguardar o momento e o tempo de Deus para nossas vidas. Sabe por quê? Quando as coisas acontecem em nossas vidas precocemente, a tendência é quebrarmos a cara. Quando muitas das vezes precipitamos certos acontecimentos, a tendência é nos frustrarmos, porque Deus vai derramando sobre nós a unção segundo aquilo que está sendo para nós confiado. E se nós como igreja queremos ultrapassar detalhes, queremos pularmos etapas, sabe o que vai acontecer? A sua estrutura espiritual e a sua estrutura ministerial não vai condizer com aquilo que você está ocupando. Então, como igreja, nós precisamos entender que para tudo é um tempo determinado. Então, coloque o teu coração na presença do Senhor e diga a Deus, eu não quero ser infiel. Muitas das vezes a infidelidade, ela perdura numa amizade. Você começa muito bem ali com a sua amiga, você começa muito bem ali com o seu amigo. Isso não está somente preso à igreja, não. Isso está preso a relações interpessoais.
Isso está preso muitas das vezes a negócios. Pessoas que muitas das vezes batem no seu peito e dizem: olha, eu sou o seu amigo. Pessoas que batem no seu peito e dizem: eu sou a sua amiga. Pode contar comigo. Mas muitas das vezes aquele amigo não é amigo nada. Muitas das vezes aquele que se diz amigo é um tremendo oportunista. Aleluia! O que é ser um oportunista? É aquele que está ali com segundas intenções. Não está ali sendo liberal. Não está ali sendo espontâneo. Existem pessoas que se aproximam de você não pelo que você é, mas existem pessoas que se aproximam de você pelo que você tem para oferecer a elas. E a maior preocupação das pessoas hoje não é ser, é ter. A maior preocupação das pessoas hoje não é ser, é ter. Como, pastor? As pessoas querem ter dinheiro, as pessoas querem ter glória, as pessoas querem ter patente e etc. A maior preocupação das pessoas é ter. Mas Deus não está preocupado se você tem ou deixa de ter. Porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi ao Senhor, ela era considerada uma mulher, podemos assim dizer, simplória. Mas ela demonstrou um gesto de glória, um gesto de honra, quando ela derramou aos pés do Senhor Jesus aquele perfume, aquela essência aromática, quando ela derramou nos pés do Senhor Jesus Cristo. Ela não estava preocupada em ter, ela não estava preocupada em que iria perder muito dinheiro e que depois não iria ser compensada. Ela queria viver aquele momento, ela queria prestigiar o Senhor Jesus Cristo. E sabe qual é a melhor maneira de prestigiarmos ao Senhor? É vivermos uma vida de compromisso com a sua palavra. Ah, como Deus disse para Josué: olha, Josué, todo lugar que tu colocar a planta dos teus pés, eu te entregarei. E como se já não bastasse essa palavra, o Senhor disse: olha, eu farei prosperar o teu caminho. E eu te farei ser um homem completamente bem-sucedido. Mas para que isto aconteça, você precisa seguir a minha palavra e obedecer os meus estatutos. Mas espera aí, pastor, eu estou obedecendo a palavra. Muitas pessoas dizem que estão obedecendo a palavra. As pessoas hoje, elas dizem estar obedecendo a palavra, mas muitas não estão obedecendo a palavra. Elas estão pegando a palavra, estão distorcendo a palavra segundo as suas tendências. Então, na realidade, muitos não estão buscando a verdade de Deus. Elas estão buscando a sua verdade, que representa a sua razão. Muitos de nós não queremos saber se estamos certos ou se estamos errados. Nós queremos saber, sim, no que nós vamos ganhar diante daquela atitude. Mas aquela mulher, ela não visou o amanhã, ela visou o momento. E naquele momento, ela queria adorar o Senhor. E quando ela derramou aquela essência, aquele unguento, depois o que ela fez? Ela enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. Nós vemos duas coisas nesta palavra: o desprendimento do materialismo, porque se ela fosse extremamente materialista, ela não faria aquilo. Então nós vemos o desprendimento do materialismo e nós vemos ali a liberalidade daquela mulher, a extravagância daquela mulher. Segundo a história, uma mulher não poderia, louvado seja Deus, soltar o seu cabelo diante de um homem, porque era considerado ilícito, bendito seja Deus. Mas ela passou por cima daquele preconceito daquela cidade. Ela passou por cima daqueles tabus estabelecidos pelos homens. E ela quis viver aquele momento, adorar ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos verdadeiramente nos colocar diante da presença do Senhor, consagrar o nosso coração, para que vivamos o que Paulo diz: não vivo mais eu, calablaxúria como nasce, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivi
vivia na carne, hoje vivo na fé do Filho de Deus. A segunda verdade que nós encontramos neste texto está também embasado dentro do versículo 11. É uma palavra chamada ganância. Lá no livro de Zacarias, fala de um tempo assim, decadente na história da igreja, na história de Israel. Lá em Esdras fala que quando o povo, Deus estabeleceu aquele decreto que iria levantar um homem chamado Ciro, e que também Deus iria usar um homem chamado Dario para abençoar o povo e para facilitar a saída deles do cativeiro e voltar para a sua terra de origem. Deus falou para aquele povo que uma das primeiras coisas que eles precisavam fazer quando chegassem na terra era sacrificar ao Senhor e ofertar ao Senhor. E como eles viveram em terra estranha por muito tempo, podemos assim dizer que eles empobreceram. Então eles não tinham como oferecer sacrifícios ao Senhor. E no livro de Esdras capítulo 6 fala que o rei, ele foi mobilizado pelo Senhor, mesmo sendo um homem ímpio. E a Bíblia diz que ele liberou tudo o que era necessário para que quando o povo chegasse na cidade, eles oferecessem ao Senhor sacrifício. E sabe o que os líderes fizeram? Quando chegava as preciosidades, os animais para o sacrifício, sabe o que os sacerdotes faziam? Eles pegavam o melhor e comiam. Eles pegavam o melhor e se davam em deleites. E sabe o que eles usavam para o sacrifício e para a oferta do Senhor? O resto. Aquilo que sobrava. Eu até creio que, segundo a ganância destes sacerdotes, eles queriam até usar o tudo e deixar para Deus nada, mas eles não poderiam ficar mal. Eles tinham que demonstrar uma aparência, eles tinham que demonstrar uma imagem de que eram santos, de que eram bons, de que eram corretos. Mas Deus é aquele que não atenta somente para os fatos, Deus atenta para os detalhes, principalmente os que estão no profundo do nosso coração. E Deus viu que eles estavam profanando ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Enviou o profeta e trouxe juízo para eles. Então hoje não se preocupe com o pastor e nem se preocupe com as pessoas que se encontram aqui. Se preocupe em ser espontâneo, em ser liberal, porque os olhos de Deus, Ele não está te vendo de forma coletiva. Os olhos de Deus estão te vendo de forma individual. Ele está te vendo de forma individual. E Ele está querendo saber de você qual tem sido a sua ganância, qual tem sido o seu interesse por prioridade, qual tem sido a vazão do seu coração. Você hoje traz no seu coração o interesse, segundo coisas materiais e segundo coisas que vão te trazer vantagem, ou você traz no seu coração a devoção de um perfeito adorador? Ou você traz no seu coração a devoção de um perfeito servo? Davi diz: olha, Senhor, tu me furaste a orelha. Eu estou preso completamente ao Senhor. Em outras palavras, Davi disse: olha, Senhor, eu vim a ti e tu me envolveu, tu me abraçou, tu trouxe quebrantamento ao meu coração. E hoje eu faço parte de ti e tu faz parte de mim. E eu não posso me ausentar diante da tua presença. É uma verdade, por mais dura que seja. Muitas pessoas vêm à igreja por vir. Muitas pessoas exercem ministérios na igreja por exercer. Eu me identifico, isso é muito legal, eu vou naquele oba-oba e as coisas vão acontecendo, mas hoje rasga o teu coração. Rasgue o teu coração, porque Deus quer fazer surgir em teu coração uma palavra profética. Deus quer fazer acontecer e surgir no teu coração uma palavra profética. Sabe por quê? Porque Deus quer te
te livrar de toda motivação errada. E Ele quer te fazer entender que você tem um chamado. E que se você se posicionar, o Espírito virá sobre a tua vida. Te livrará de toda a sentença que Satanás possa ter estabelecido sobre a tua vida. E Deus vai te exaltar na terra dos viventes, porque Ele é o Senhor. E uma outra parte que nós queremos destacar é o versículo 12, que diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Nós falamos que do versículo 1 ao versículo 9, o Senhor tenta chamar a atenção da igreja com relação à inversão de valores. Eles estavam sendo aquilo que Deus não queria que eles fossem. Eles estavam fazendo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Eles estavam se apropriando daquilo que Deus não queria que eles se apropriassem. No versículo 11, nós encontramos ali Deus mais uma vez batendo na tecla, porque os sacerdotes estavam sendo desregrados. Eles estavam tão gananciosos que eles não estavam nem querendo saber o que Deus iria pensar. O interessante é que há um versículo, uma frase que diz assim: olha, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Irmãos, o pecado, quando ele entra na nossa vida, ele vai cauterizando a nossa mente. E à medida que o pecado vai cauterizando a nossa mente, o pecado vai fazendo com que mentiras se tornem verdade. Ou seja, aquilo que você repudiava, aquilo que você não aceitava, aquilo que você achava o fim, porque você sabia pela flexibilidade do Espírito e pela lei do Senhor, aquilo que você sabia que era errado, hoje, por estar atualmente cauterizada, tu já vê o pecado com outros olhos, tu consegue tolerar, tu consegue fazer vista grossa. E era isso que aconteceu com o sacerdote. Olha, não está o Senhor no meio de nós? Então mal algum nos sobrevirá. Ou seja, eles estavam errando, eles estavam fora da visão de Deus, e eles pensavam que mesmo na impunidade, Deus toleraria aquela situação. Quando nós vemos uma palavra de juízo, a primeira impressão que temos, olha, Deus veio com tudo. Quando nós vemos uma palavra de juízo, nós pensamos assim: Deus veio com tudo e Ele não vai me dar nenhuma oportunidade sequer. Ele vai vir e vai trazer o corretivo e pronto. Mas quando nós lemos o livro de Miqueias, sendo este livro uma síntese de todos esses profetas, nós vemos nos lábios de Miqueias o juízo, mas nós vemos também nos lábios de Miqueias a flexibilidade de Deus em dar para aqueles homens uma nova oportunidade. Nós vemos a flexibilidade de Deus nos lábios de Miqueias para dar para aqueles homens uma nova oportunidade. Talvez você está aqui dentro da igreja, cantou, celebrou, mas você está demonstrando algo que você não é de verdade. Ou talvez você está vivendo um conflito dentro de você. Deus, eu até quero ser aquilo que tu tem estabelecido para que eu seja, mas eu tenho encontrado uma resistência muito grande. Satanás tem se armado e ele tem me envolvido de tal maneira, Deus, e o que mais acontece comigo é, quando eu vejo, eu já estou envolvido. Mas eu quero dizer uma coisa: você precisa ser radical. Você precisa hoje sair deste meio. Sabe por quê, meu amado?
porque nós somos frutos do meio. E muitas das vezes queremos largar certos pecados. Muitas das vezes queremos largar certos males. Mas sabe por que oramos e a nossa oração não surge efeito? Porque queremos que Deus nos liberte do pecado pecando. Nós queremos que Deus nos liberte de certos meios, mas estando no meio. A Bíblia diz que devemos vir ao Senhor e devemos nos afastar da aparência do mal. Olha, você quer ver a glória de Deus? Tira os seus olhos do mundo e fite os seus olhos em Cristo, e Deus vai te libertar deste pecado. Então, voltando para o versículo 12 e fechando. O versículo 12 marca uma sentença. O Senhor disse: olha, eu falei para vocês que vocês estão em pecado. Eu falei que os líderes inverteram os valores, são gananciosos, promíscuos, estão adulterando, como diz o capítulo 1, estão adulterando, estão se voltando para outros deuses, se prostituindo com outros deuses e estão se esquecendo do Senhor. E em decorrência desta permanência do pecado, eu vou trazer um juízo sobre vós. E essa palavra é tremenda, irmãos. Sabe qual foi o juízo que Deus falou? Olha, a casa de vocês, essa palavra é bem voltada para Jerusalém, bem para Israel no norte e para Jerusalém. E Deus fala: olha, essa casa será devastada. É o versículo 12. Esta casa será devastada, essa casa será assolada, e vocês vão perder tudo. E esta casa será esquecida, ao ponto de que esta casa será tomada pelo mato. Árvores crescerão nesta terra, neste templo. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Olha, vocês serão levados cativos, vocês serão escravizados, essa terra vai ficar esquecida, inabitada, e o mato vai tomar conta. As árvores vão tomar conta, os animais vão tomar conta. Irmãos, uma casa, quando ela está esquecida, teia de aranhas, ou se você tem um quintal que é de terra e não é cimentado, você fica 3 meses, daqui a pouco está um mato tremendo. Então Deus disse que essa casa seria esquecida. O que isso mostra para nós? Aí o Senhor nos leva lá para o Evangelho de Mateus, mais uma vez, quando fala sobre a parábola dos talentos. E o que a parábola dos talentos fala para nós fecharmos? Que para um o Senhor deu 5, para outro o Senhor deu 2, e para outro o Senhor deu 1. Mas aquele que recebeu 1 do Senhor, ele foi indiferente com relação àquele talento. A primeira visão que ele tinha era o seguinte: que o Senhor dos talentos era extremamente rígido, e ele nem quis investir naquele talento. Ele enterrou na terra, e ele não granjeou. Então nós vemos este homem que recebeu 1 talento, a indiferença dele com relação à responsabilidade que Deus atribuiu a ele. Se a igreja progride, ou melhor, se a igreja definha, se a igreja progride, é responsabilidade nossa. Então faça um questionamento: como você está vendo a igreja nos tempos de hoje? Ah, pastor, eu estou vendo a igreja nos tempos de hoje enchendo, mas de pessoas que não têm compromisso. Eu estou vendo as igrejas hoje sendo completamente oportunistas, pregando facilidades e mais facilidades, e compromisso com Deus nada. Mas muitas das vezes ficamos naquela de especuladores. Mas Deus te deu um talento. E é necessário que com este talento você faça a diferença. Talvez você não vai ter o privilégio, como o nosso irmão falou ali, louvado seja Deus, de cantar ou pregar para multidões. Mas seja qual for o seu meio, faça a diferença. Seja qual for o seu meio, faça a diferença. Porque a responsabilidade da igreja está em suas mãos.
Mas espera aí, pastor, essa palavra de juízo foi para os líderes. Para os líderes e para os liderados. Muitas das vezes nós, como liderados, nos isentamos de certas responsabilidades. É o pastor que tem que orar mais, é o líder que tem que jejuar mais, é o líder que tem que ter vida santa, é o líder que tem que ser abnegado. Os liderados, se tiver ali, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, e levantando a mão e adorando, quando o pastor estiver cantando, está muito bom. Não é isso que Deus quer para você, não. Já foi falado aqui que Deus não te vê de forma coletiva, Ele vê de forma individual. E Deus pode ousar hoje gritar o teu nome nesta terra e te fazer uma pergunta: qual tem sido a tua ocupação? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmos capítulo 51, versículo 12. Ah, Espírito de Deus. Alabaxúria como nasce. Salmos 51, versículo 12. Aleluia, nós já estamos fechando este momento nesta palavra de reflexão e análise. Diz assim o versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Sabe o que o Senhor pede de ti? Voluntariedade. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo. Satanás quer que você seja infiel. Esta é a armadilha, é a arma que Satanás está usando. Que você seja infiel no seu trabalho, que você seja infiel na tua vida com Deus. Ninguém está me vendo mesmo, então deixa eu ser eu mesmo. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus hoje quer quebrar o teu coração. Pega o instrumento aí, Elias. Deus quer quebrar o teu coração. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você comece a orar em espírito. Porque até hoje, pode ser que temos sido vitimados por Satanás. Como temos sido ingratos. Como temos sido insensatos. Como temos sido interesseiros. Mas como Deus disse para Elias: Elias, tu não estás só. Existem 7.000 profetas que não se prostraram diante Baal, diante Jezabel, e você compõe este exército de 7.000. Você é um perfeito adorador. E dentro desta adoração voluntária e espontânea, muitas das vezes o inimigo vai lá, tenta incitar no teu coração: olha, você merece mais do que tu tem recebido. Aí você vai dar uma resposta para Satanás: eu estou vivendo o tempo de Deus. Calablassúrio como Naragábia. Eu estou vivendo o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque as águas de Deus têm sido derramadas sobre a minha vida. O grande eu sou está na minha frente. Então ainda que Satanás se levante para colocar seja qual for o impedimento, ele já foi tombado, porque Deus está na minha vida. Meu amado, quantas pessoas batem no nosso ombro. Mas e aí, você ainda está com aquele carrinho? Não já era para você estar no importado, não? Aí eles começam a dar para a gente técnicas. Para de falar a verdade. Para de exortar. Para de chamar atenção. Isso espanta o público. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe um texto no livro de Jó que diz: olha, o seu princípio poderá até ser pequeno, mas no final crescerá em extremo. Esta palavra vem ao nosso encontro para frear toda e qualquer ganância. Deus quer produzir em você a certeza de que se você der para Deus, Deus vai te exaltar. Josué, ele começou sendo visto como um simples auxiliar de Moisés. Alguém que estava ali, onde Moisés ia, ele ia para o monte, ficava ele ali no pé do monte. Moisés ia para a tenda, ficava ele ali junto da tenda. Josué, ele começou, podemos assim dizer, exercendo algo aparentemente muito simples. Mas a graça de Deus foi derramada sobre a vida de Josué. E houve-se o tempo de conquista na vida de Josué. Eu sei que você passa por problemas de cunho financeiro. Pastor, o meu problema financeiro é porque o país está em crise. Não. Muitas das vezes você passa por problemas financeiros porque você não está sabendo viver sobre a palavra, viver sobre a verdade de Deus. Mas hoje se lance, dê a tua oferta, que é a tua vida. E como aconteceu na vida daquela mulher nos tempos de Elias, olha, segundo a minha palavra, o azeite será multiplicado, a farinha da panela não mais vai faltar. A nação, a cidade pode estar em crise, mas haverá abundância sobre a tua casa, porque tu confia no Senhor. Vai vir o carro na hora certa, vai vir a casa na hora certa, a cala sábia, vai vir o reconhecimento do teu ministério na hora certa, vai vir a gravação na hora certa. As suas tendas serão ampliadas na hora certa. Sabe por quê? Porque você tem história com Deus. Você não precisará usar de meios ilícitos. Você não precisará ceder para Satanás, sendo infiel. Segundo a soberania de Deus, Deus te colocará sobre os montes. Deus te colocará sobre os montes. Olha, meu amado, esta casa não poderá ser esquecida. Põe a mão no teu coração, feche os seus olhos e diga assim comigo: não adianta glorificar a Deus. Não adianta glorificar a Deus quando não se propõe viver segundo o seu projeto. Não adianta bem forte. Não adianta glorificar a Deus quando não se propõe viver segundo o seu projeto. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que nesta noite o nosso coração seja santificado pelo Senhor. Nós queremos ter nova vida. Nós queremos ter nova vida. E eu sei que a nova vida só flui quando nos propomos a dizer
não para o nosso eu, a dizer não para a nossa vontade e nos lançar diante de Ti. Senhor, nós queremos visar o reino, nós queremos visar a Tua chamada. Conduza-nos nesta noite ao centro da Tua vontade. Limpa o nosso coração de toda mistura. Limpa o nosso coração de todo engano. Ah, Deus, quantas das vezes somos enganados por nós mesmos, Senhor. Ah, mas em nome de Jesus Cristo, Tu és a verdade. E Tu tens tornado nesta noite clara a Tua verdade. Oh Deus, que juízo! Eram homens que outrora tinham parte com Deus, viviam na plenitude do Espírito, mas a frieza alarmou as suas vidas de tal forma que eles pensavam estar fazendo certo. Senhor, de forma alguma queremos como igreja permanecer ignorantes. Senhor, abra os nossos olhos nesta noite. Tira toda a escama de nossos olhos agora. Senhor, visita este ministério. Visita agora estes pastores. Visita agora o cantor. Visita agora estes ministros. Ah, visita esta membresia. E faça-nos agora viver o primeiro amor.